todas e todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Nós não somos, né, Isaías, que está aqui comigo, né, nos nossos podcasts, assim, nós não somos especialistas, né, no tema. Acho que a gente vem numa perspectiva de falar um pouco de uma experiência pessoal e de uma forma mais simplificada para ajudar aí você que está nos ouvindo a se entender e entender um pouco dessa temática, né, Isaías? É isso mesmo. A nossa ideia é contribuir sobre questões gerais, né, que estão aí no dia a dia, que afetam a nossa saúde mental, emocional, o nosso interior de uma maneira geral. E entre esses temas, né, essa ideia de esgotamento extremo, né, de exaustão extrema no ambiente de trabalho, tem sido muito comum e preocupante. Então é disso que a gente quer conversar um pouquinho. E para você, né, que está chegando agora e não está familiarizado com esse tema, né, com esse nome, burnout, o Isaías já falou aqui um pouquinho, mas acho que dando essa definição, né, o que é então o burnout? Né? Não é nada mais, nada menos do que uma exaustão extrema, física e mental relacionada ao trabalho. Acho que é importante marcar isso, né? É relacionada, né, ao trabalho. E por que a gente fala, né, nesse sentido de marcar? Porque é muito confuso, às vezes, para algumas pessoas, né, no sentido de identificação. Então, a pessoa, às vezes, tem algum sentimento, algumas emoções nessa lógica mais do estresse, do cansaço, e acaba confundindo aí com a questão do burnout. Então, é importante a gente fazer essa marcação. O cansaço também é importante a gente dizer que é diferente, né, de uma exaustão, né? Então, o cansaço é um sentimento aí que você consegue, né, à medida que você descansa, né, você consegue resolver. Então, você tá lá muito cansado, uma semana puxada, trabalhou bastante, né, foi ali, né, uma semana mais tensa, por exemplo, você chega no final de semana, você dorme mais, você sai com a galera, né, faz alguma atividade que te distraia, enfim, você revigora, né, as suas energias, então você volta na segunda-feira e tá tranquilo. Ou você dorme bem, né, seja no final de semana ou na semana mesmo, você acorda no outro dia para trabalhar e tudo bem, você descansou. Isso é o cansaço que você consegue, então, reparar. Já a exaustão não é tão simples, né, a reparação dessa exaustão. Então, a exaustão, ela vem já nessa ordem de você pode dormir e você acorda e você tá cansado, né? Você pode passar um final de semana com a galera, se divertindo, descansando, enfim, mas aí quando você volta na segunda-feira, você tá com o mesmo sentimento ali de exaustão, né? De estar ali, a coisa fica ali pesada e você não, né, vai se arrastando, né? Ou até você tira férias, né? Você tira férias aí de 30 dias, você viaja, descansa. Tem gente que emenda férias com banco de horas, pega aí 40 dias. Então pensa, né? São 40 dias descansando, viajando, né? Para quem vai viajar ou fazendo algumas atividades que normalmente você não faça. E teoricamente você diz, descansei, né? Vou voltar ao trabalho e vou estar aí com as minhas energias, né, restabelecidas. E quando, na verdade, você volta e você tem o mesmo sentimento, as mesmas sensações, você ainda está exausto, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo, então, que existe ali um adoecimento, algo que precisa ser visto, cuidado, porque pode ser diagnosticado aí como burnout. Fez sentido? Acho que sim. Do meu ponto de vista aqui, a diferença do cansaço aí que você disse é a diferença entre eu encher uma laje e fazer uma prova do Enem, por exemplo, né? Se você enche uma laje, você, né, muita gente já passou por essa experiência, você fica cansado, chega em casa, dorme, tecnicamente no dia seguinte você está revigorado. Sim. Mas se você dedicou muito de si para fazer uma prova do Enem que dura, sei lá, 4 horas... o esgotamento disso é tão intenso e a ansiedade que vem antes que vem antes e depois disso, por conta do desempenho, você chega em casa e não dorme, e mesmo que durma você não descansa, né? Sim. Legal. Acho que uma outra questão também, né, em cima disso que a gente
marcar é que esse esgotamento que a gente está falando, ele não necessariamente tem a ver com a quantidade de trabalho, né? Acho que não tem a ver com isso, mas tem muito mais a ver com a forma com que o trabalhador, enfim, se relaciona com o trabalho. Né? Então, existem formas de você se relacionar com o trabalho que vão apontando aí uma predisposição, ou uma possível, ou já o próprio, né, adoecimento. Então, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa que é isso, assim, tem gente que leva a vida de uma forma muito leve. E eu morro de inveja, né? Porque a pessoa, é isso, né? Vê leveza em tudo, né? Você tá com um problemão lá e a pessoa tá ali rindo, né? Às vezes ri da própria desgraça, né? E tá ali, e são pessoas que acabam, na leveza, né? Produzindo aí a possibilidade de um equilíbrio emocional que não vai, né, possivelmente, não sei, enfim, mas ela vai ter menos probabilidade aí de chegar no diagnóstico de burnout, por exemplo. Já uma pessoa mais rígida, mais séria, eu não estou falando séria de seriedade, né, de não levar a sério o trabalho, mas uma pessoa que se cobra muito, como eu, por exemplo, você tem a tendência ali de tornar, então, o trabalho um pouco mais pesado. E aí você se cobra mais, as cobranças que são feitas, que são normais do ponto de vista de trabalho, você faz com que elas sejam muito maiores, né? Você sente elas muito maiores do que de fato às vezes são, enfim. Acho que tem um processo aí que tem a ver, né, com a forma como eu me relaciono com esse trabalho, que eu achei importante a gente apontar. E, obviamente, tem uma questão que também não dá para não olhar para ela, que é a dinâmica interna desse trabalho, desse lugar que a gente trabalha. Então, não é só a minha parte, né, no ponto de vista de como eu me relaciono, mas também, às vezes, tem dentro do trabalho ali, da empresa, que acho que é uma questão importante, dinâmicas que são adoecedoras, né? E acho que isso também é importante a gente marcar. E a gente pode até exemplificar algumas delas. Não sei se... Obviamente que a gente sempre comenta, e é uma questão, até uma fala, né, meio pejorativa que as pessoas usam muito, essa coisa do ambiente tóxico, né? De você tem um chefe opressor, você Sim. tem uma jornada muito pesada, você tem colegas excessivamente ambiciosos e foque no competitivo, né? E foque no demais, no excessivamente, né? Porque a ambição em si ela não tem problema nenhum, Sim. né? O problema é exatamente quando isso ultrapassa um determinado limite. Então esse ambiente às vezes meio negativo, né? Onde as pessoas são colocadas umas contra as outras. Nosso próprio sistema educacional, por exemplo, o brasileiro ele não é educado para cooperar, ele é educado para competir, né? Então, para eu passar numa prova, eu preciso derrotar X pessoas, eu preciso superar X pessoas. Então, esse ambiente todo, ele acaba favorecendo para pessoas que têm uma expectativa de se apresentar para o outro de uma forma mais plena, mais completa, de executar o seu trabalho com mais esmero, com perfeição, né? De superar aquela expectativa, porque isso acaba sendo uma representação de si mesmo naquela situação. Isso pode sim favorecer essa exaustão, né? Sim. A lógica do cabresto, né, me veio muito agora isso, assim, você falando, né, essa lógica de algumas empresas, de isso, eu mando e você obedece, e você não tem ali a possibilidade, né, de mostrar o seu potencial, o seu trabalho, porque você sempre está subjugado a alguém. Isso também é uma questão adoecedora, né? Uma experiência que eu não tive por conta de eu estar fora do mercado de trabalho já há algum tempo, trabalho corporativo, né? A minha exigência sobre mim mesmo, né? A minha performance sobre mim mesmo, mas que eu ouço muitas pessoas falarem é o famoso feedback, né? Porque esse feedback ele é uma coisa assim muito, pelo que chega a mim,
muito estressante, porque primeiro que a pessoa que vai te dar esse feedback, ela é obrigada, me parece, a te destacar um aspecto positivo e te destacar um aspecto negativo, né? E parte desse aspecto negativo, às vezes, é uma característica sua, da sua própria personalidade. Uma pessoa próxima a mim, por exemplo, disse, a pessoa que foi dar o feedback para ela, falou assim, você fica com uma cara muito séria quando você está trabalhando. Ela disse, mas é a minha cara. Quando eu estou trabalhando, eu fico séria. Um dia eu falei no trabalho, acho que eu vou comprar uma máscara do sorriso e colocar, porque eu esqueci hoje de trazer, sei lá, inventava alguma coisa. Porque é isso, né? Eu tenho esse ar sério, né? Você vai trabalhar rindo. Se você não tem, né? E aí, se isso acontecer, muito provavelmente esse feedback dirá a você, olha, você ri demais. Sim. Então, viver num ambiente onde você precisa prestar conta que você não sabe bem do que, é um negócio que traz uma exaustão, né? E tudo isso vai cooperando aí para que esse acúmulo de emoções negativas vá processando dentro de indivíduo até ele chegar nesse estágio. Vai tomando conta, né? Acho que quando você fala do feedback, me fez pensar que, assim, enquanto gestora, né, passei por isso, né, no sentido de ser cobrada a fazer esses feedbacks, que também é uma questão difícil para a gente. Ao mesmo tempo, o próprio funcionário, ele quer um feedback. Quantas vezes, né, eu lá na minha sala fazendo coisas outras, né, e aí entra um funcionário e aí... então, eu gostaria que né, se você pudesse, no seu tempo, enfim, mas que você me desse um feedback. Então, você vê que é uma cultura imposta, né? Então, tem os dois lados aí da moeda, né? Tem a empresa que prima em fazer, mas aí, às vezes, vai fazendo de uma forma errônea, né? Mas também tem o funcionário que acaba querendo ouvir, até porque eu acho que é importante para ele, né? Ter um norteador de como ele está sendo visto ali. Eu acho que existem formas de fazer... feedbacks que são assertivos. Me assim, parece, acho que não precisa ficar nessa lógica do positivo e negativo. Me parece não, é fato, né? Nós precisamos de validação, né? Isso é uma construção muito ampla, desde o nascimento, né? Se você se acha burra, alguém te chamou de burra, alguém que deveria te validar. Se você se acha inteligente, alguém te disse, olha, você é inteligente. Então a nossa construção, a nossa construção interior, psíquica, né? O que a gente pode chamar aí de personalidade, isso é uma discussão muito ampla, mas ela vai a partir da validação. Então quando eu digo, me dê um feedback, eu preciso que você diga que o que eu fiz foi bom. Ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa preparada para lidar com o que a gente chama de crítica destrutiva, né? E aí, então, o gestor diz, olha, é uma crítica construtiva. E aí eu digo para as pessoas, não existe crítica construtiva e nem crítica construtiva e nem destrutiva. Uma crítica é uma crítica. Alguém pode fazer uma crítica, é uma crítica. Cabe a mim, ao ouvir essa crítica, saber se eu vou construir a partir dela ou se eu vou me destruir a partir dela. Sim. Então, tudo é a minha relação com aquilo exterior a mim. Então...